Olha lá, dia 26 de junho de 2016, domingo. Olha, uma rodada boa do Campeonato Brasileiro. Alguns bons jogos. Cruzeiro venceu o Palmeiras, vem se recuperando. O Corinthians venceu o Santa Cruz, bom jogo. O Atlético Mineiro confirmou o favoritismo, né? Outro em recuperação. Aliás, tem grandes equipes aí que começaram mal o campeonato, estão começando a se recuperar. Cruzeiro, Atlético Mineiro, a Ponte Preta empatou com o Vitória. O Flamengo conseguiu, Ricardo, perder para o Fluminense, um gol contra, por parte do Flamengo, e um outro contra também, porque o zagueiro entregou a bola para o jogador do Fluminense fazer o gol. Acho que um dos bons jogos da rodada, o Santos 3-0 no São Paulo, eu acho assim, isso é aquele resultado, é normal e anormal. Ele é normal porque o Santos ganhou o jogo, jogou mais. Mas nesse nível, ninguém tem time para botar 3-0 em ninguém, né? Grande contra grande, não tem. Aí conseguiram afundar a esquadra gaúcha. O Botafogo foi lá e 3-2 no Internacional, e foi pouco, tá? Botafogo fez 6 ataques, fez 3 gols e perdeu mais 3. Poderia ter sido mais. O Atlético Paranaense, também em recuperação, 2-0 no Grêmio. Aí vem aqui os 2 catarinenses por último. Figueirense 0, Coritiba 0. Assisti o primeiro tempo, segundo não assisti porque vim para cá, mas não deve ter sido diferente. Jogo terrível, simplesmente terrível. E a Chapecoense tomou a sua maior goleada dentro do campeonato. 5-1 para o Sport na Ilha de Retiro. É outro jogo que também o resultado é normal. A equipe do Sport é uma boa equipe. É uma daquelas que acho que andou pela zona de rebaixamento, mas dificilmente vai cair. Agora, não tem time para botar 5 em ninguém, né? Muito menos na Chapecoense. Então demonstra de que nem sempre o placar demonstra o que foi o jogo, mas a vitória, normalmente, ela é uma vitória justa. E é isso que vem acontecendo nesse Campeonato Brasileiro. Vê que das primeiras posições, Palmeiras continua líder, por quê? Porque o Internacional perdeu. O Santos ganhou, enfiou-se em terceiro. O Corinthians ganhou, está em quarto. O Grêmio perdeu, saiu da zona de classificação, juntamente com o Flamengo. E quem está chegando por ali é o Atlético Paranaense com 17. Então, a cada rodada demonstra o quê? Que a coisa está muito embolada e que quem vencer pode entrar e quem perder pode sair dessa zona de classificação. Lá embaixo, nós vamos comentar daqui a pouco, a coisa também está muito embolada. É um campeonato, acho, que dos últimos tempos, dos mais embolados, porque vamos para a 12ª rodada e até agora ninguém disparou, principalmente do 7º, 8º, 9º, 10º, que é o São Paulo, 11º, que é a Chapecoense, ninguém dispara. E lá em cima continua aqueles 4 revezando uma rodada ou outra. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Univale Sport deste domingo. Estamos de volta com o Univale Sport. Eduardo Cardoso, boa noite. Boa noite, Zélio, boa noite, amigos. O futebol é assim, a goleada você não programa. Você não vai chegar assim, eu vou chegar, vou fazer 6, 7, 8, 3, 5, não, ela acontece. Vai dando uma bobeira e as coisas vão acontecendo e os gols vão saindo. E como eu sou um dos críticos, quanto mais, dos treinadores do futebol brasileiro e do próprio futebol brasileiro, hoje eu quero me penitenciar com o Dorival Júnior e com o futebol apresentado pelo Santos Futebol Clube. Olha, eu não perdi um segundo aquele jogo. É o jogo que eu gosto, é o jogo que eu vejo o trabalho tático, a movimentação. 2 jogadores foram fundamentais nesse rodízio, nesse trabalho,
que foi exatamente o Lucas Lima e o Renato, tio Renato já com uma boa idade. Mas o time do Santos, ele se desenhava de tal forma, não sei se o Careca ou o próprio Zé viu, você via assim, era triangulação em cada cantinho que aparecia e as viradas de jogo que foram feitas foram fundamentais. Concordo e contigo. o domínio do jogo, quando terminou o primeiro tempo, o repórter perguntou para o jogador do São Paulo, como é que foi o jogo? Não deu para segurar os caras estavam girando, rodando de uma tal forma que nós não conseguimos ver o cara. Concordo contigo, um dos grandes jogos do campeonato, taticamente o Santos perfeito, só que daqui a pouco tu vê a próxima rodada o Santos jogando com outro time que está lá embaixo, já não é mais a mesma coisa. Mas aí é que eu quero dizer assim, isso tem sido esporádico. Nós precisamos ver se isso aí vai se repetir, porque porque o Zélio, não foi por acaso. O time jogou com consciência. Você via que os jogadores tinham consciência de preenchimento de espaço. Acho que o São Paulo deu muito espaço A proposta do jogo era essa, de marcar a saída de bola do São Paulo, de qualquer forma. E um detalhe... Né? E na base, a marcação foi feita na base de triangulações. Saía pelo lado direito, o São Paulo era 3 do Santos marcando. Pelo lado esquerdo era 3 do Santos marcando. Quer ver uma coisa? E na verdade, você falou uma coisa que eles não cercavam. Eles iam recuperar a bola. Ele saiu para você, tu perdia a bola lá na frente, lá na defesa, você já vinha correndo atrás, roubava a bola, saía dali e ia pro teu lugar. Que é o conceito do futebol. Tu olha agora na quarta-feira, o Santos vai jogar em Porto Alegre com o Grêmio. Tu vai ver se vai jogar assim. Vai jogar lá com 4-5-1, todo retrancado, para empatar o jogo se der ganhar. Não acredito. Eu espero que isso não aconteça. Porque o Santos, pela partida que fez hoje e outras partidas que vem fazendo dessa mesma forma, tanto é que o Santos subiu bastante na tabela. Mesmo desfalcado. O Santos era a equipe que me preocupava, inclusive aqui, em outra oportunidade, eu dizia que o Santos corria sério risco até de rebaixamento devido aos jogadores que foram para a seleção brasileira. 2 jogadores. Entendeu? 3 jogadores. O atacante, o Lucas Lima e o Gabigol. São os melhores jogadores hoje do Santos e talvez do país. Entendeu? Então, esses jogadores voltaram, embora o atacante não esteja jogando porque está machucado, né? Mas os outros 2 jogadores voltaram muito bem. O time do Santos cresceu. E com aquilo que você falou, com o Renato, um jogador experiente ali atrás, ditando o ritmo de jogo. Quando o treinador quer um jogo acelerado, ele sai de primeira, quando não quer, ele segura. E um detalhe, né? Por aí afora. O chutão, foram raros os chutões. E o passe, que é fundamental, o passe foi feito na grama. Não é aquela bola que você mete lá na direita, mas mete ela na cabeça do cara. Não, você se aproxima, você mete na grama. Ela vem, você só dá uma ajeitadinha nela e já sai do jogo. Vai ser difícil ver outro jogo desse do Santos no campeonato. Eu também acho. Eu espero ver. Eu espero ver todos os jogos assim. Eu já vi de Grêmio assim, eu já vi de Internacional assim. Eu confesso que eu não vi nenhum. Eu já vi muito. Mas do próprio São Paulo. São Paulo hoje não foi nem sombra daquele time do São Paulo que a gente Mas com essa postura tática do Santos hoje, como frisou muito bem o Eládio, eu não vi não. Não, e a desvantagem... Sabe por quê? Porque eu tenho sempre dito aqui o seguinte, quando você faz uma marcação alta, lá em cima, mesmo quando você perde a bola, entendeu? Você se desgasta menos. Não, e a desvantagem do São Paulo... Você se desgasta menos. E foi o que aconteceu hoje. O São Paulo estava extenuado no segundo tempo. A desvantagem do São Paulo é que quando o São Paulo pegava a bola, os seus jogadores se escondiam. Então você não tinha como triangular, não tinha como sair tocando a bola. Você tinha que rifar essa bola. Aí você dava ela de graça para o Santos. Aí o Santos agradecia e vinha para cima. Veio o Renato. Vocês estão muito maravilhados demais com o jogo. Eu já tenho visto grandes jogos. Vamos esperar quarta-feira contra o Grêmio para ver se repete esse futebol. Não, mas o jogo do Cruzeiro hoje também foi bom. Eu tenho visto, como vocês viram, eu vi hoje o Santos fazer um grande jogo. E não é só o Santos. Mas o Cruzeiro também jogou bem hoje. O Palmeiras foi bom jogo. O Palmeiras matou o Palmeiras, outro não deixou jogar. Foi igual. Não jogou o Palmeiras. Foi um bom jogo também. Só que chega no jogo seguinte, quando você espera uma sequência, ela não vem. Ela vem, vem travada. Mas isso é culpa de quem? Mas eu tô... De quem?
Você joga uma partida no domingo, tá, maravilhosa, e na quarta-feira você, de repente, vai jogar até com um adversário inferior Não joga. E não joga da mesma Eu forma. estou registrando esse fato. Nós temos que ver o porquê disso eu estou aí. registrando esse fato porque eu tenho uma filosofia de ver o futebol de preenchimento de espaço. Então, as viradas de bola, com frequência, ajudou o time do Santos ficar espalhado. Então você tinha sempre na direita, sempre na esquerda, sempre tinha 3 jogadores para trabalhar. Como você bem Mas falou, isso os compartimentos se fecharam. Eles se encaixaram. Então, se você sabe que você tem que aplicar, tanto é que o E Gabi... essas viradas de jogo acontecem frequentemente por quê? Porque há aquela movimentação, tá? E o preenchimento de espaço. Exatamente. E por isso que facilita para quem está com a bola distribuir o jogo. E esse jogo era o tipo do jogo que você pega assim, ó, pega o jogo filmado e diz o seguinte, ó, é assim que tem que se jogar. Ah, só os outros são tudo ruim. Não, para todo mundo jogar. pra Para todo todo mundo mundo jogar assim. Vamos break, vamos. Para todo mundo jogar ruim, assim. só porque o Santos ganhou. Inclusive para comentarista esportivo, aprender um pouquinho. Só porque o Santos fez 3-0, Não, hoje é o não, maior não. time do... É Não o falei Barcelona Não falei resultado? do futebol de Santa Para Catarina. mim, 1-0. Para mim, se o Santos tivesse feito 1-0... Vamos break. Estamos de volta com o Olival Esportes. E aqui, ó, Série D, que tem os nossos representantes, 3, Brusque, Metropolitano e o Internacional. No grupo do A15, que é o grupo do Brusque, o Madureira ganhou do Novo Hamburgo 1-0. O Novo Hamburgo até então estava invicto, hein? O Brusque ganhou do J. Malucelli 2-0. Aliás, Novo Hamburgo não, o J. Malucelli estava invicto. O J. Malucelli tem 3 pontos, o Brusque tem 5, Madureira 4 e o Novo Hamburgo 1. Decepção Novo Hamburgo, né? Entrou como um dos favoritos. E um detalhe, Zélio, aqui nessa modalidade aí, classifica-se o primeiro colocado dos 17 grupos, são 17 e os 15 melhores segundo colocados. Não, é quase todo mundo, né? É. Quem tem 17, classifica 15, só 15. 2 ficam fora. Aí para ficar fora tem que ser muito ruim, né? Ó? É. Aí para ficar fora tem que ser ruim. No grupo A16, que tem o Inter de Lages, a grande decepção, o Linense ganhou do São Paulo do Rio Grande 1-0 e o PST Paraná empatou de 0-0 com o Inter. São Paulo do Rio Grande tem 6, Linense 6, PSTC 4 e o Inter de Lages 1, que já foi também. É útil. E no grupo do Metropolitano, o Metropolitano ganhou do Maringá 2-0, finalmente ganhou uma. O Caxias 3-1 no Ituano. O líder é o Ituano com 6, Caxias é o segundo também com 6, Metropolitano 3 e Maringá 3. Aqui está mais ou menos equilibrado. Porque agora vem o retorno, né? A próxima rodada. Próxima rodada, no grupo 15, que é o grupo do Brusque. Vou jogar fora. O Brusque joga com o J. Malucelli no Paraná e o Novo Hamburgo com o Madureira em casa. No grupo do Inter de Lages, o Inter joga fora com o PSTC, em casa, aliás, e o São Paulo do Rio Grande recebe o Linense. E o Metropolitano, ele joga fora contra o Maringá e o Ituano recebe o Caxias. Essa aí é a classificação. Retorno e retorno, tá? Está começando o retorno agora. Lembrando que classifica de 17 grupos, 15 classificam direto. Não, 17 classificam direto e 15 em segundo lugar. 15 melhores. Para ficar 32. Fica 32 e depois faz o mata-mata. Esse resultado aqui dos clubes de Santa Catarina, Criciúma 1, o Bragantino 1, anormal, né? Quer dizer, anormal no sentido que o Criciúma só tinha empatado em casa com o Tupi. Tinha ganho os 5 primeiros jogos. E pelo fato que o Bragantino é do grupo, né? Não, eu achei anormal por isso mesmo, porque
O Criciúma até então vinha ganhando todos os jogos em casa. Exatamente. Né? Tinha feito o Deriberto Wilson um caldeirão e vai empatar com o Bragantino. Criciúma perdeu 4 pontos em casa, seguidos agora. 2 para o Tupi, zona de rebaixamento, e 2 para o Bragantino, que é daquela turma deles ali, daquela patota ali. O Joinville perdeu para o Paraná. Não é novidade, né? Eu não sei Joinville fora de casa não ganhou um jogo. Eu não sei se o ainda. Emerson Maria aguenta essa pressão aí toda. Acho que cai. Não sei. Ele foi prestigiado e, inclusive, deram 2 contratações por aí. Agora, vou dizer uma coisa para ti. Estou olhando o jogo de Joinville, assistindo o jogo. Ele tem a participação de culpa, porque o treinador sempre tem a parcela de culpa dele. Mas o time de Joinville está um time ruim de chorar, tá? Não tem nada que tu possa aproveitar, tá ruim. Terrível o time de Joinville. E o Avaí, para não fugir à regra, não ganha fora de casa. Conseguiu, a duras penas, já no final do jogo, perdia por 1-0, empatar com o Tupi 1-1. Em se tratando de Avaí, acho que está normal, né? Continua ali, ó. Joinville, o Avaí subiu um pontinho. É o 16º, primeiro fora da zona de rebaixamento com 12. Joinville continua com 10 na zona de rebaixamento. O Bragantino, falei que o Bragantino estava no rebaixamento. Estava lá. O Criciúma perdeu pontos, 4 pontos, para 2 times da zona de rebaixamento. Tem 10, o Tupi tem 9 e o Sampaio Corrêa 6. Isso aqui não está mudando muito. Está ali para entrar o Avaí também. Na Série A, não sei, acho que esse resultado do Figueirense, um péssimo resultado, no meu entendimento, para o Figueirense, para estar em casa com o Coritiba. Mas o Coritiba vem aí conseguindo alguns resultados interessantes. Vem o quê? Que resultado interessante, Ládio? Coritiba está na 19º. É o penúltimo colocado. Que resultado interessante que vem conseguindo. Mas ele ganhou agora recentemente se não foi o Internacional. Ganhou o Internacional, o jogo, a rodada passada ele ganhou o Internacional. O Internacional está todo mundo ganhando. É? Botafogo que foi lá hoje ganhou. Ele ganhou, não, empatou com o Internacional. Não, empatou, 1-1. Empatou 1-1. Empatou. Então tem 2 vitórias no campeonato. Não. Então era a oportunidade do Figueirense fazer, tem 14, fazer mais 2. 16 pontos. Com 16 pontos ele ia vir aqui para 9ª colocação, cara. Olha bem o pulo que ia dar. Aí me empata o jogo. Uma gordura boa, né? E a própria Chapecoense, que a gente estava acreditando que tinha feito uma boa gordura, a gordura dela já foi pro pau. Já saiu com a Chapecoense. Deu neve e derreteu a gordura. Embora tomou 5 hoje, eu vi o jogo estava equilibrado, a Chapecoense desandou. O Careca, em menos de 2 minutos tomou o segundo e o terceiro gol, aí desandou. Time equilibrado dificilmente desanda. Time equilibrado dificilmente toma um gol e desanda. Quando desanda assim, tomar 5 num jogo que estava 1-0, depois 1-1. Estava 1-0, eles empataram 1-1, empataram no segundo tempo aos 3 minutos. É falta de E equilíbrio. aos 9 e 10 e meio tomaram 2 gols, 3-1 depois, ficou fácil. Tu vê, não mudou. Palmeiras continua, o Internacional continua, porque os dois perderam. O Corinthians ganhou, passou o Grêmio e o Flamengo. 4, né? Corinthians voltou. O Santos, com a boa vitória dentro de São Paulo, foi para terceiro. Então, só que de 19, que é o quarto, Corinthians, para o 9º, que é o Fluminense, que tem 16, é uma vitória. Uma vitória, se lá de cima não ganhar, tu já passa. Eu acho que esse campeonato aí, dos últimos anos, porque sempre alguém dispara. Ninguém está disparando. Quem poderia ter disparado aqui era o Internacional. O Internacional andou perdendo jogos aí inacreditáveis. O Grêmio também. Quando mais se esperava, perdeu. Mas o time do Internacional, principalmente do Grêmio também, são equipes boas, bem treinadas, só que são equipes muito jovens. Os meninos, o Internacional tem 4, 5, 6 aqui, meninos. Ó, eu vou te dizer. Então a pressão é muito grande para você manter um time num campeonato tão badalado, tão forte como é o Campeonato Brasileiro, numa ponta, entendeu? Para tocar essa ponta, tem que ter muita personalidade
E dificilmente isso vai acontecer com o Internacional, com o próprio Grêmio, que tem muito Aqui, ó, garoto. um time que já esteve na zona de rebaixamento, conseguiu sair, está ganhando jogos, está acertando, fez boas contratações pontuais, é o Atlético Mineiro, tá? É o Atlético. Esse time aqui- porque o Atlético também estava lá atrás, porque tinha meio time machucado, né? Esse time aqui Os vai melhores incomodar, jogadores tá? estavam no departamento Esse time médico. vai incomodar, esse time do Atlético. Vai porque como se diz, tem um elenco fortíssimo. Esses jogadores que estavam no departamento médico já estão voltando aos poucos. Se voltarem em condições de desenvolver o seu melhor fisicamente, esse time do Atlético realmente vai brigar lá. E na um que porta. enganou, que teve lá e a gente já sabia que não aguentava, é o tal do Flamengo, né? Ah, o Flamengo. Não tem time. O Flamengo mas tá com alto e baixo. Mas há muita rodada ainda, muito jogo, muita Não. coisa acontecer. Eu sei que tem. Entendeu? Ládrio, Nós não podemos, eu estou assim, comentando o momento. E pelo que está acontecendo no momento, o que pode acontecer. Sim, mas pelo pode ser que E o pior aconteceu hoje, né? Pode ser que até o final do turno, tudo isso que a gente está dizendo hoje seja diferente. Não, pelo momento. Mas, pelo momento, Não, a tendência do momento é nós temos que tô analisar o preocupado. momento. Eu estou preocupado que o futebol hoje virou, sabe como é que é, né? O torcedor, ele não perdoa ninguém. E justamente o gol da vitória do Fluminense foi um presente dado pelo ex-zagueiro do Vasco. Aquilo ali- Brincadeira. aquilo ali Tá é- morto, tá morto. Se no próximo jogo não se redimir, não for bem... Foi o Rafael Vaz? Foi o Rafael Vaz. E Vou o- começar e o- a pegar no pé desse rapaz, já senti isso. E o momento, tanto na Série A quanto na Série B, nas primeiras rodadas. Não é mais você primeira. via- Não, Já não. estamos indo para a Não, décima mas eu segunda. tô dizendo, nas Não é primeiras mais primeira. rodadas, você via assim, os times catalogados para brigar para não cair, eles estavam fora da zona Mas de isso acontece rebaixamento. todo ano. Eles estavam, não, eu tô dizendo, mas eles conseguiram resultados. E o mais interessante é que essa briga toda está aqui, do grupo intermediário até a ponta, exatamente porque eles têm tropeçado exatamente nos pequenos. Eles não criaram personalidade para dizer que, pô, aqui, tipo o Metropol da época, como o Botafogo da época, como o Vasco da época, Flamengo, que tinha os bambambam. Eles entravam em campo e entravam para atropelar. Claro. Eles não entravam para cozinhar o galo, nem para olhar eu vou jogar contra o Tupi, eu vou estudar o Tupi para jogar. Os times do Rio estão sendo muito prejudicados com esse fechamento do Maracanã. Isso aí tem que se admitir. Realmente. Flamengo, Fluminense, Botafogo, nem tanto o Vasco, que o Vasco tem São O Vasco tem Januário São para Januário jogar, pra jogar. mas Fluminense, Flamengo e Botafogo, eles estão sendo muito prejudicados com esse fechamento do Maracanã para a Olimpíada. Então, porque o estádio deles, a tradição deles, futebol, que eles Maracanã. costumam apresentar Não é no adianta, é o Maracanã. Maracanã. Casa deles é o Maracanã. É onde o torcedor se sente bem. É onde E o torcedor estão jogando- vai realmente. Os times do vai Rio, atuar. hoje foi aonde? Foi em Natal o jogo. É, em Natal. 36 graus de temperatura, 37, chovendo. Mas quem levou para lá? Foi obrigado a levar, não? Não, ele tem aqui, ali perto no... Tem o quê? Tem Volta Redonda que cabe 4 mil torcedores. Torcedor, Futebol é não. dinheiro também. Então tu não pode reclamar. Mas se tem o Maracanã, não aconteceria isso. O quê? É o que eu estou dizendo, não está me entendendo? Não, Eu tô. estou dizendo que está faltando para os times do Rio de Janeiro jogar em casa perante a sua torcida, com o calor do torcedor, o Maracanã aberto. Mas não serve, para mim não serve você falar torcida do Flamengo. O Flamengo onde vai ele leva Não, um mas caminhão. não é, Não, mas tudo não bem, é mas assim, não é a mesma torcida. Não é a mesma do torcida. Carioca. Não é aquela A torcida torcida do Rio de carioca Janeiro. de Flamengo, de Vasco, de Botafogo E de Fluminense é diferente. a carioca é totalmente diferente das demais. Como também os torcedores de Corinthians, de Santos, de São Paulo, fora do estado de São Paulo, é diferente. Tem torcedor. O totalmente cara vai diferente. ao jogo. Não, o que eu tô pra ver o levantando jogo, aqui é que- mas não é aquela torcida. Não é. É que Torcida o Zé vai. levantou o lado do faturamento. Não, Não, não. no faturamento, tudo bem. Também. do faturamento, Também. independe Mas- de ser apaixonado ou ser Não, tudo bem. no agregado. faturamento, tudo bem. Ou tu Mas eu acha, quero dizer o seguinte, ou mas tu em acha termos que de empurrar a equipe, não. esse Fluminense, Flamengo no Maracanã, hoje a história não era outra. Tu vê que não é igual. Não é? Tu vê que não é igual. Quem está acostumado a ver jogo, ver clássico carioca no Maracanã, ver jogo, pode jogar em qualquer lugar. Vai encher o campo, vai. Vai encher o campo, mas Vai- você- mas aí não você- é aquela torcida. Aí você tira o parâmetro seguinte, vamos gravar a torcida do Flamengo lá em Brasília, com o campo lotado, e aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. É totalmente diferente Totalmente os cânticos da torcida. Não tem aquele glamour, aquela coisa que tem jogando no Maracanã. Eu acho que depois da Olimpíada, a partir de 1º de setembro, né? Logo por ali,
que começar os times do Rio a jogar no Maracanã, a coisa dá uma guinada, vai favorecer um pouco mais esses times aí do futebol carioca. Vamos ao break, na tabela os jogos do final de semana. Tabela dos jogos. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o Univale Esportes e vamos aí à tabela, né, dos jogos que aconteceram no final de semana, séries A e B do Campeonato Brasileiro. Na Série B, sexta-feira, 19h15, Paysandu 0, Atlético Goianiense 0, Criciúma 1, Bragantino 1. 21h30, Luverdense 2, Londrina 1, Brasil de Pelotas 2, Bahia 1. No sábado, 16 horas, Vila Nova 1, Goiás 1, Paraná 1, Joinville 0, 16h30, Ceará 2, Náutico 1, CRB 1, Vasco 2, 21 horas, Oeste 0, 1, aliás, Oeste 1, Sampaio Corrêa 0, Tupi 1, Avaí 1. A classificação tem o Vasco com 28, Ceará já passou o Atlético, hein? 23, Atlético Goianiense 22, Criciúma 21. Criciúma podia estar com 25 pontos. Podia estar lá, brigando lá, segundo colocado. Perdeu 4 pontos para o time da zona de rebaixamento. Luverdense é o quinto, surpresa esse Luverdense, hein? Com 20, CRB é o sexto, 19, Brasil de Pelotas é o sétimo, 19, oitavo Náutico com 18, nono Londrina com 17, décimo Paraná com 17, Londrina também tem, Bahia tem 17, décimo primeiro Bahia tem 17 e Londrina tem 16. 12º Oeste 16, 13º Paysandu 16, 14º Vila Nova 14, 15º Goiás 13, 16º doidinho para entrar, cara, esse está doidinho na zona de rebaixamento. O Avaí está fora com 16, com 12, 17, 17º Joinville com 11, zona de rebaixamento. Também o Bragantino 18º com 10, o Tupi 19º com 9 e o Sampaio Corrêa, que dificilmente se recupera, eu acho, né? Com 6 pontos. Difícil. Na Série A, 11ª rodada, sábado, 19 horas, Cruzeiro 2, Palmeiras 1. Jogão esse aí. Jogo bom. Palmeiras deitou e rolou, né? 21 horas, Corinthians 2, Santa Cruz 1. Meia boca, tá? Foi muito bom, não. Domingo, 11 horas, América Mineiro 0, Atlético 1. Atlético jogou muito bem. Clássico Mineiro? 16 horas. A clássica é Cruzeiro e Atlético, né? Ah, não é clássico ali? Não, isso aí não é clássico. Isso é pequeno contra grande. 16 horas, Vitória 1, Ponte Preta 1, Flamengo 1, Fluminense 2. 2 gols. Flamengo fez 3 gols aí, né? Santos 3, São Paulo 0, Internacional 2, Botafogo 3, Atlético Paranaense 2, Grêmio 0, 18h30, Figueirense 0, Coritiba 0 e o desastre da rodada para Santa Catarina, né? Sport 5, Chapecoense 1. Maior goleada da Chapecoense sofrida até agora no campeonato. Palmeiras continua em primeiro, 22, perdeu, mas o Internacional também perdeu, é o segundo com 20, Santos já é o terceiro com 19, Corinthians é o quarto com 19. O Grêmio saiu da zona de rebaixamento, tem 18, Flamengo também saiu da zona de rebaixamento, de classificação, tem 17, o Atlético Paranaense tem 17, oitavo Atlético Mineiro 16, nono Fluminense 16, 10º São Paulo com 15. 16º Chapecoense, aliás, 11º Chapecoense com 15, 12º Cruzeiro 14, 13º Ponte Preta 14, 14º Figueirense 14, 15º Vitória 13 e 16º Sport com 12. A zona de rebaixamento tem, o Botafogo voltou, né, por causa da goleada do Sport. O Chapecoense prejudicou até o Botafogo, hein? 17º Botafogo 12, 18º Santa Cruz 11, 19º Coritiba 10 e 20º América Mineiro apenas 8 pontos ganhos. Igual. A próxima rodada, aqui só para dar uma analisada, vamos lá. Vitória e Sport. É clássico deles lá que não influi nada, né? Em termos de classificação. Flamengo e Internacional. Parada dura, hein? É parada Internacional vem de derrota, o Flamengo vem de derrota.
Grêmio. E tem que saber onde vai ser esse jogo, né? Porque o mando é do Flamengo, não tem Maracanã. Aqui consta Kleber Andrade, onde é esse estádio? Kleber Andrade? É. Não conheço. Também não conheço. Nunca não ouvi falar. Será que é o estádio É. da cidadania lá de Volta Redonda? Amanhã a De gente repente informa. pode ser, eu não tenho. Kleber Andrade. Ô, Ricardo Fabeni. Kleber não Andrade, sei ou se- será o Ed Juiz de Fora? Pode não sei, ser. pode ser também, não sei. Tem Grêmio e Santos, outro grande jogo aí, né? O Santos vem dessa grande vitória em cima do São Paulo, né, Ládio? É. E o Grêmio de derrota para o Atlético Paranaense. Coritiba e Atlético Paranaense, clássico do Paraná, tudo pode acontecer. Olha aqui, ó, Chapecoense que tomou 5 hoje, vai jogar em casa contra o Cruzeiro, que o Cruzeiro vem em ascensão, Vem em hein? ascensão. Vem melhorando, hein? Português está Mas dando... eu ainda aposto na Chapecoense nesse jogo. O Português está dando jeito na equipe do Cruzeiro. Vamos. São Paulo e Fluminense, para mim o São Paulo é favorito, jogando no Morumbi. América Mineiro e Corinthians, Independência, Corinthians, né? Claro. Dentro da lógica, né? Deve dar. Palmeiras e Figueirense. Esse aqui é de chorar. Esse é um jogo complicado para o Figueirense. Um empate aqui já seria um bom resultado. Pô, excelente. Bom resultado. Excelente. Não, mas esse jogo é lá na arena, Na Arena? do Palmeiras. Na Arena. Não, mas o empate é um ótimo Eu- resultado. seria, né? Um ótimo resultado. Só que em casa o Figueirense não consegue vencer, de time mais fraco, para ganhar do Palmeiras lá vai ser muito difícil. Santa Cruz e Ponte Preta Empatar lá é difícil. e Atlético Mineiro e Botafogo. O que que dá? É em Minas o jogo. É. O Atlético Mineiro eu acho que jogo embalou. duro. É jogo duro. O Atlético É Mineiro jogo embalou. duro, mas o Atlético Mineiro em Minas Gerais, ali jogando no Horto, ele é E ele praticamente embalou, ele- imbatível. ele embalou. E voltando esses jogadores todos que estavam contundidos, está à disposição hoje do treinador, é muito difícil ganhar do Atlético Mineiro lá. O grande resultado da semana, sem dúvida aqui do final de semana, expressivo mesmo, foi essa vitória do Santos sobre São Paulo. Né? Eu digo pela magnitude, pela maneira, pelo espetáculo em si, foi realmente foi marcante. Não, só que tem o seguinte, né? Foi um resultado expressivo devido às camisas. 2 camisas pesadíssimas, tal, então um ou outro vencendo de 3-0 realmente repercute. Só que tem o seguinte, São Paulo está preocupado com o Libertadores da América, vê quantos jogadores hoje não jogou do São Paulo. Entendeu? Jogadores considerados titulares. Então o treinador está poupando alguns jogadores. Não jogou o Ganso, não jogou aquele menino que joga pelo lado direito, que me falha a memória agora o nome dele, tal, um jogador canhoto, Yuri. Não jogou o Lugano com quase 40 anos, que está ali mais para... O Lugano foi expulso, né? Foi expulso no final ainda. Por reclamação, Jogador né? que já não tem Eu não- mais uma coisa a aqui, ó, velocidade, não tem uma mais coisa nada, que eu não é admito, fácil. jogador profissional, o árbitro marcar um lance, uma falta principalmente, e o cara reclamar até ser expulso. Reclamou. Pedir. Bateu a falta, saiu o gol e foi lá reclamar de novo. Já era para ele ter tomado o cartão amarelo na hora que ele foi reclamar assuntosamente com o árbitro. Vazamente, Ele quase beijou o árbitro. botou aqui no Quase, ouvido, foi no ouvido do árbitro, quase. falou um Um monte de jogador, bobagem. E ali- jogador experiente, né, cara? E o árbitro foi complacente. E depois que o Lucas fez o gol, ele veio para reclamar do lance, ainda o lance que já tinha acontecido, a falta já foi batida, Isso. a bola já entrou. Aí E a, tomou vermelho. vê só, e a contratação desse jogador não foi para isso. Foi para quê? Para que ele, com a Desse- sua experiência, desse entendeu? tranquilidade. Desse o exemplo, tranquilidade para a molecada, que o São Paulo tem muito menino também. Tá dando mau exemplo. Aí ele está dando mau exemplo, que ele fez hoje é mau exemplo. Olha aqui. Mas o vamos- primeiro gol também, né? O goleirão pegou, deu um tapa na bola, a bola furou a raquete. Raquete. O cara que ficou, ajoelhou, tem que rezar. A bola passou. E a Série B, só para a gente ter uma ideia aqui, Atlético Goianiense e Criciúma. Vou dar pedrada aqui pro Criciúma, hein? a O pedrada pro Atlético Criciúma já até está tá- o Atlético embora- já está em terceiro. Embora o Atlético, em 2 rodadas, teve um revés aí em 2 rodadas. Perdeu pro CRB em casa.
E empatou fora de casa. fora de casa. Então, o Criciúma tem que ir jogar... Empatou com o Paysandu jogar em fora de Goiás, casa. jogar em Goiás, no Serra Dourada, não para se defender, como o Roberto Cavalo tem feito quando sai. Se defende em busca de uma bola. Eu acho que para jogar no Serra Dourada, embora o Serra Dourada é o estádio que tem as dimensões maiores no país, né? Mas ele não pode só se defender, porque só se defender ele vai perder o jogo. A extensão e largura do gramado lá é 120 por 90. Não, é 110 por 75. Não. 110 por 75. Era o tamanho do Maracanã antigo, né? O Maracanã diminuiu 110 por 75. 105 por 68, tá certo. Foi. Mas 110 não está tão fora assim, não. É aquela medida antiga, já chegou antiga, a ser... medida antigamente antiga. chegou a ser 120 por 90, né? O Bahia joga com o Oeste, deve ser a estreia do ex-técnico da Chapecoense, o Guto Ferreira no Bahia. Joinville e CRB na Arena. É hora do Joinville dizer... Não. Olha, pelo que eu vi o jogo... Não tem pelo outro que eu vi o resultado. jogo do CRB contra o Vasco ontem, que o resultado, o 2-1, não diz o que bem, foi o jogo. Não diz o que foi o jogo. Porque o jogo ali, para mim, não... 1-1. Se existe, Aquele gol do escanteio... Vê se o gol do gol olímpico. Se existisse justiça no futebol, o empate seria o maior. Mas não é aqueles gol olímpicos assim que tu joga, ela passa por todo mundo e entra, não. Eles perderam. Foi gol olímpico na gaveta mesmo. Foi lá, nem na trave bateu, entrou direto. Deu só que o... Não, foi gol. Foi gol. Foi o segundo gol do Vasco. Não, do Vasco, do Andrezinho. Agora, só que o CRB, além de vários gols que perderam e várias defesas que o Martins Silva fez milagrosa, no apagar das luzes, no acréscimo, o pênalti a favor do CRB, o cara perdeu. Martins Silva foi lá e pegou. É o dois goleiros. Então é jogo difícil. Os dois melhores goleiros em atividade no futebol brasileiro hoje. O Fernando Praz do Palmeiras e o Martins Silva do Vasco. O Vasco está muito bem. Fez miséria. Se o Vasco está com ele, não tem saída aí para a seleção, o Vasco, em vez de 5 pontos, estava com 10 na frente. Porque o cara pega muito. Londrina e Brasil de Pelotas, acho que jogo mais ou menos parecido. Avaí e Vila Nova. O Avaí tem que jogar, né? Vai ter que vencer. O Vasco deve passar pelo Paraná. Não vejo, assim, grandes dificuldades. O jogo é no Rio de Janeiro. Bragantino e Ceará. O Ceará é o vice-líder, né? Vai jogar em Bragança. Aí a coisa dá uma engrossadinha, porque o Bragantino lá é meio difícil. Goiás e Paysandu. Acredito que deva dar Goiás. Vamos ao break? Nesse último bloco, nosso último bloco que vem aí, vamos falar um pouquinho sobre o futebol catarinense. O Itajaí fez 6-0 no Curitibanos e venceu o segundo jogo na competição. E falar sobre o Marcílio Dias e também o Barroso. A LA parece que não vem mais para o Marcílio Dias. Mas é aquela história. Quebrado com quebrado, não adianta vir. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o último bloco aí do nosso... Está meio travado hoje a coisa. Do nosso Univale Esporte. Novidades aí do Marcílio Dias, que não é tão novidade assim para mim. Que eu falei aqui, do lado aqui contestou muito, que a LA não seria parceiro ideal para o Marcílio Dias. E parece que veio aí. Eu até no começo achei que seria a salvação, que viria com jogadores. Mas parece que tinha que vir com dinheiro também. O Careca tem mais informações do que eu, mas parece que o dinheiro vinha, mas no fim do campeonato teria que voltar. Que não voltaria mesmo. Mas também não veio. Como é que é essa história, Careca? Bem, eu não estou bem a par, porque dizendo, eu tentei... É o que está rolando aí, está rolando não tem porque oficial. Eu tentei me comunicar com algumas pessoas do Clube Náutico Marcílio Dias para saber realmente o que houve. E o que passaram para mim foi que o Marcílio Dias, através do seu gerente de futebol, o Igor da Rosa,
tinha acertado, Ai, fechado, não diz isso que tu me fechado deixa mal. com a LA. Não diz isso, tu me deixa mal. Não me diz Fechado isso. com a LA. Fala nessas palavras E- para mim. Não, sinceramente. Não fala. Então, ele fechou com a LA, né? Tava tudo certo. Já tinham vindo Inclusive, jogadores, inclusive. Veio, depois do acerto, um dia, 2 depois, a LA mandou alguns jogadores, parece que veio 6, 7 jogadores, né? Começaram a trabalhar. E na semana passada, no final de semana, houve, né, a reunião definitiva com os dirigentes do Marcílio Dias e os dirigentes da LA aqui no Dr. Ercílio Luz, e me parece que tudo que foi combinado anteriormente Não foi cumprido. não foi cumprido pela LA, pelo que eu sei, porque esses atletas quem pagaria era a LA, e a LA, na reunião, achou por bem de que o Marcílio que deveria pagar o salário dos atletas, e me parece também que, em primeira instância, eles trariam R$40 mil, e posteriormente mais 40, fazendo um total de 80 mil. Só que no fim do campeonato Só que no teria fim que do devolver. campeonato o Marcílio teria que devolver. Não, esse dinheiro. devolver o Marcílio ia devolver, porque o Marcílio não paga ninguém. Ia pegar os 80 mil e ficar com os 80 mil. Mas eu nem sei se viria também, tá? Também, né? Não sei. Aí, dentro de tudo isso, o Egon acabou, né, juntamente com a direção do Marcílio Dias, acabaram não aceitando o que juntamente com quem? eu acho corretíssimo. Juntamente com quem? Com toda a diretoria. A diretoria é ele. É ele? É ele. Não sei, não sabia. Não cara, sabia. Lá não tem presidente? Não, tem é ele que manda. vice-presidente, Ele que manda. Tá. Ô, Tudo cara, bem, eu- então, houve esse desmanche, né? E Parece que os jogadores já foram embora, né? Já foram embora, os jogadores já foram embora. Jogadores que foram mandados pela LA já foram muito embora. se fala, às vezes, você vai entrar no campeonato, você vai montar uma equipe, se fala muito em parceria. Nós vamos fazer uma parceria com o Curitiba, vamos fazer uma parceria com o Santos, uma parceria com o Palmeiras, vamos fazer com o Flamengo. Eu entendo parceria, o clube aqui dar um espaço ou pagar parte do salário, porque aquele lá que está mandando o jogador, ele tem interesse que o seu produto seja exposto à vitrine. Dá certo, dá certo. Agora, quando não Peraí, tem peraí. isso, daí não é parceria. Aí, Quando tu eu diz vou isso, tu contratar- acaba comigo. Não, eu vou contratar. Qual é a parceria que o Palmeiras, até Curitiba, Atlético, qualquer clube, mais ou menos, que disputa uma Série A, qual é a parceria que ele vai fazer com o Marcílio? Qual é a vitrine que vai ter um jogador deles aqui no Marcílio Dias? Se tu pega um garoto da base... Nem que da tá base, estourando- rapaz, nem da base não tem. Se ele tem da base, se ele não está usando, ele põe no interior de São Paulo, que está todos os jogos, até terceira divisão, passando em televisão, Rogério, todo mundo vendo. Nós já tivemos... Tu te ilude com muita coisa. Não é ilusão. Nós já tivemos, Eladio. Nós já tivemos. Eu também já tive. Careca também já teve. Ah, para. E não pode ter mais? Claro que não. Futebol hoje mudou. Futebol hoje está globalizado. Todo mundo hoje sabe quem conhece o Marcílio, que o Marcílio não paga. Todo mundo sabe quem é qualquer time hoje. Hoje tu vai ali na internet, tu já sabe. Antigamente se levava jogador daqui pro Rio, fazia-se Inclusive... É que você não entendeu, quando eu falo o seguinte... Teu raciocínio é parceria. Não. O que um time grande vai querer numa parceria com o Marcílio Dias? Quando eu falei... O que eles vão querer? Quando eu falei, vão ganhar o quê? Não, quando eu falei Ah. que se você faz parceria, é que aquele parceiro tem que ter parte de participação na parte financeira. O que acontece é que esses caras não querem dar nada, querem mandar jogador, botar na vitrine, e então faz o seguinte, eu vou buscar no mercado um jogador que eu acho que é interessante. Vou te contar uma Porque tu coisa. traz um jogador desse aqui, o empresário fica enchendo a paciência do Tá. cara, vai botar o cara a jogar. Vou te Não, contar uma história. E a realidade é o seguinte, quando eles trazem o jogador, colocam no clube, com a exigência de que se o jogador aparecer algum clube, tem que liberar Vou imediatamente. te contar uma Tem história. isso aí. Também? Vou contar uma história para ti. Camboriú, quando fundaram o primeiro, nem era Camboriú, era Camboriuense. Camboriuense. Doutor Marco Aurélio tinha recém saído, Marco Aurélio Cunha, do Figueirense para São Paulo. Camboriuense montou um time. Vieram pedir para mim na federação, para pedir para o doutor Marco Aurélio, não era o Montebello, nada, era outro pessoal, para mandar alguns jogadores que estouraram lá dos juniores para São Paulo, de São Paulo para Camboriuense, e o São Paulo arcaria com os custos.
Eu não custava nada, liguei lá para o doutor Marco Aurélio Cunha. Aí disse assim, eu aceito, tem uma condição. Qual é a condição? Eu quero ir aí ver o alojamento e eu quero ver o seguinte, toda a comissão técnica tem que ser do São Paulo. São Paulo paga. Mas todo treinador, preparador de goleiro, auxiliar técnico, tudo São Paulo. Isso é parceria. Aí chegou aqui, os caras disseram, não, só queremos jogador. Eu disse, não. Aí eu perguntei, por que vocês, São Paulo exige tudo? Eu exijo tudo, porque se eu botar o meu jogador onde não tem um bom alimento, onde não tem uma boa casa para morar, Bom material de treino. onde não tem um bom material e onde principalmente não tem uma boa comissão técnica, eu estou estragando o meu jogador. Eu, em vez de dar potencial para ele, dar ritmo, eu estou estragando o meu jogador. Ou vai tudo ou não vai nada. Não veio nada. Isso é parceria. Não veio nada. Não, mas isso é parceria. Não veio nada. Isso é parceria. Porque se for para você contratar a comissão técnica, contratar jogador, você está pedindo jogador, pedindo esmola para trazer jogador? Não, então você não tem capacidade. Por que eles não quiseram? Eles não tinham alojamento adequado, eles não tinham material de treino adequado, eles não tinham nada. Os caras iam ver e aqui veio embora, porque senão vamos aí ver. Aqui o Barroso agora tem aí uma parceria com um grupo que esteve em Jaraguá do Sul o ano passado. Já não é um antecedente muito bom. Teve um Jaraguá do Sul que não foi lugar nenhum. Não subiu nem para a primeira divisão. Não, mas tu não sabe qual foi o time que eles estavam? Não me interessa. Estava em Jaraguá. Não me interessa. Eles estiveram lá. Tomara que aqui no Barroso, que tem estrutura, pode ter acontecido aquilo que eu falei agora. Os caras foram com dinheiro, foram com vontade, e pelo que eu estou sabendo, foram enganados, aí não deu certo. Agora... Lá em Jaraguá. Lá em Jaraguá. Mas explica direitinho. Não, estou falando lá, porque que não deu certo. Não, aqui eu não posso dizer que não deu certo, que eu não vi ainda, né, Pedro Bom? Eu não vi. Como é que eu vou dizer que não deu certo? Mas vai dar certo? Eu não sei. Tomara que dê, né? Tomara que dê, eu torço para dar certo. Eu quero Itajaí com um time forte. Porque eu sei que o Marcílio Dias, enquanto tiver Ego da Rosa e José Carlos dos Santos, não vai a lugar nenhum. E nós temos eles até outubro. Até outubro já é mais do que metade do campeonato. Então aí a gente já sabe que aqui não vai subir mesmo. Porque dificilmente, com esse pessoal aí e com o time que estão montando aí, vai subir. A esperança que tinha única, que era uma esperança meia tênue, foi embora, que era a LA. Eu não sei como é que vão conseguir fazer time para jogar o campeonato. Fizeram um time para disputar a Copa Santa Catarina, ganharam 2 jogos aí a pau e corda, só bateram nos outros. Primeira divisão, segunda, a coisa é mais fiscalizada. Não vão poder fazer aquilo. Então eu acredito que futebol profissional Itajaí, pelo que está se encaminhando aí, é o Barroso. A esperança nossa. E o Itajaí? Itajaí, time lá de terceira, time para mim, faz parte do processo. Time para mim que chega na primeira rodada, começa o campeonato, não ganha ponto, porque não tem time para botar em campo, começou muito mal. Vai ter que me provar muita coisa ainda. Sair 6-0 em cima do Curitibanos, eu conheço que é a estrutura do Curitibanos. É pior do que os times que disputam o Amador de Itajaí. Pior. Então isso não diz nada. Vamos ver no decorrer do campeonato se a coisa funciona. Por enquanto está defendendo muito para nós. Aquela não ter jogador para participar de uma primeira rodada é um precedente muito ruim. Muito. Mas nós vamos ter que provar isso aí na sequência do campeonato. Mas nós vamos saber da estrutura, de tudo isso. Estrutura não tem. Tudo isso. Não tem nenhuma. Não, aí você vai perguntar isso aí pro presidente, porque eu vou perguntar pro presidente. Se tem estrutura, se não tem estrutura. Que não tem. Ele vai dizer presidente qual é o presidente? Do Clube Atlético Itajaí estará aqui no próximo domingo. Qual é o presidente que vai sentar aqui na cadeira, ou na cadeira aqui, e dizer que o time dele não tem estrutura? Conta para outro. Ele vai dizer que tem, ele vai dizer que tem empresário, ele vai dizer que tem jogador no cenário. Chega na hora, não tem nada. O Careca viu o jogo hoje. O que é o time do Curitibanos? Então cancela a entrevista. Não, então cancela a entrevista. Tu já sabe que ele vai chegar aqui, vai dizer o que não é verdade. Não, eu tô falando então fraco. Cancela. Não, peraí, eu tô falando então cancela. fraco pelo que apresentaram hoje. Realmente foi muito fraco. O Itajaí, o Itajaí ganhou de 6 e se força o jogo, ganha de muito mais. É que na verdade, Careca, muito mais. Na verdade, esse grupo da Série C, quem for inteligente joga com sub-23, sub-20, entendeu? Não adianta estar gastando vela com um defunto ruim.
Tem que botar essa gurizada aí pra correr Então, atrás se da tu bola. tá dizendo que é defunto ruim, tu estás concordando comigo Não. que essa terceira divisão não é nada. Eu A segunda... Eu não tô dizendo. A eu não tô dizendo segunda que a gente tem divisão, jogador velho. a segunda divisão de Santa Catarina, em termos técnicos, é altamente suspeita. Segunda. Como é que é? Suspeito? É, que não tem... Suspeita de que sentido? de fragilidade. Que não tem ninguém com potencial. Segunda. Pode subir, lógico, dois tem que subir. Quem se ajeita, terra de cego, quem tem um olho é rei, só se ajeitar um pouquinho que sobe aí nessa bagaça. Tu acha que desse grupo de jogadores que estão disputando a segunda divisão... Não apura um para jogar não primeira. Não sai ninguém para jogar primeira? primeira? Não sai ninguém para jogar primeira. Não sai ninguém. Que é tudo jogador sub-23 que já jogaram que as próprias equipes... Não, aqui no Coisa não vai ser sub-23. A Série B não vai ser sub-23. Não, estou falando No litoral, não. A Série C. Tu me confunde todo. Não é o que eu te confundo. Tu me confunde todo. Eu estou falando da terceira. A segunda, tu tira lá de 100 jogadores que vão jogar a segunda, tu tira 5. Se tirar 5, para ser aproveitado... Já é um grande pro negócio. clube da primeira. Dois já é ótimo. Dois já é ótimo. Tá bom, Dois então. já é ótimo. Até amanhã, até domingo, careca. Agora dizer que Até não vai amanhã pra ninguém... ti. Tchau. que Não é tem isso? ninguém. É uma porcaria. Vai vir o...